Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo e nós hoje vamos falar sobre progressões aritméticas. Pois bem, na aula passada a gente falou sobre progressões, de uma forma geral, sequências. Progressão aritmética, ou PA, é um tipo de progressão de sequência. Basicamente, o que a gente faz na progressão aritmética? A gente muda os termos de acordo com um aumento, uma soma de uma parcela chamada de razão. Talvez isso é uma conversa mais pessoal. Talvez a primeira vez que eu tive contato com progressões aritméticas foi com a história de Gauss. Quando Gauss era criança, no caso Gauss era um matemático. Quando Gauss era criança, ele, moleque, 11 anos. Ele estava na escola e a escola, na sala, e a sala dele era, hiperativa. E eu acho que o professor dele estava de saco cheio e ele decidiu, faz o seguinte, galera, soma aí de 1 a 100. Então vai somando 1, 2, 3, 100, me diz quanto é que dá depois. Acho que na verdade ele estava doido para fumar um cigarro, né? Sair para fumar um cigarro e tal, mas enfim. O que ele fez? Ele deixou a galera fazendo lá. Então o Joãozinho lá da frente ficou lá, 1 mais 2, mais 3, mais 4, pá, fazendo isso. E daí quando ele ia sair, ia abrindo a carteira de Marlboro, o Gauss chamou. Disse, já tenho a resposta. Daí ele chamou o Gauss para a mesa dele. E aí, qual é? O que foi? Como é que você conseguiu fazer? Aí o Gauss pensou desse jeito. Tem todos os números aqui de 1 a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando a gente coloca 3 pontos, 700, significa que a gente continua, mas a gente não quer falar todos os números até em 100. Pois bem, Gauss, ao invés de fazer a soma 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, ele percebeu o seguinte. Toda vez que ele pegava esses extremos, 1 mais 100 dá a mesma coisa. 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 dá 101. 3 mais 98 dá 101. 4 mais 97 dá 101. Então ele ia pegando os extremos, depois, em pares. Percebe? Ele pegou, então ele sabia que se ele tem 100 números, quantos pares ele tem? 50, né? Aqui, totalizando, se eu tenho 100 números, 50 pares. Cada par tem a soma de 101. Quanto dá a soma total? 101 vezes o número de pares. Então, com isso, ele matou rapidão que a soma era 5.050. Esse foi o primeiro contato que a gente teve, pelo menos eu tive, com progressão aritmética. Eu achei aquilo o máximo. Por quê? Querendo ou não, essa sequência 1, 2, 3, 4, 5 até 100, ela é uma progressão aritmética de razão 1. Ou seja, daqui para cá eu estou aumentando 1. Daqui para cá eu somo 1. Daqui para cá eu somo 1. Somo 1 e assim por diante. Então, a gente tem que a PA ela se define, a definição dela para ela ser uma PA é o quê? Qualquer termo, no caso AN, esse aqui era o meu A99, né? A1 sempre é o termo passado mais 1, no caso a razão, que a razão era 1. Então essa ideia aqui é a ideia da definição de PA, tudo bem? E toda PA, no caso considerando isso, ela pode ser escrita em um termo geral, em uma fórmula geral. Como a gente viu na aula passada, que pode ser 2 tipos. Ela pode ser feita como fórmula geral. Vamos imaginar essa sequência aqui. 3, 7, 11, 15. E continua. É uma PA infinita. Eu tenho a razão 4.
Daqui para cá, 7 menos 3, 4. 11 menos 7, 4. 15 menos 11, 4. E assim por diante. Então, eu tenho uma PA de razão 4. E começo 3. Uma coisa muito importante. Toda PA, seja qualquer coisa que a gente for determinar da PA, a gente só precisa de duas coisas. Da razão e do número inicial. Só isso. Só isso. Através disso, a gente consegue fazer qualquer questão. Mas qualquer questão mesmo. Se a gente colocar como incógnita, coisa que a gente não sabe, o inicial e a razão, qualquer coisa pode ser feita. Então, vamos lá. Eu tenho que o meu A1, meu primeiro termo, é 3. O A2 é 7, ou seja, 3 mais 4. O A3, ele é 3 mais 2 vezes 4. O A4, ele é 3 mais 3 vezes 4. O que eu estou querendo fazer com isso? Olha só, quando eu tenho 2, aqui aparece 1. Quando eu tenho 3, aqui aparece o 2 multiplicando a razão. Quando eu tenho 4, aparece o 3 multiplicando a razão. Então, se eu colocar um número muito grande, eu não preciso fazer isso tudo. Basta fazer, por exemplo, A70. Vai ser o primeiro termo, mais 69, que é 70 menos 1, vezes 4. Do mesmo jeito que a gente fez nos outros. Aqui, ó, tem 0 vezes a razão. Mas como é 0, vai dar 0. Pois bem, então o termo geral, a gente pode dizer para qualquer PA que vai ser o quê? Vai ser o termo que eu quero achar, vai ser o primeiro termo, mais n menos 1 vezes a razão. Sendo n esse daqui. Então, se eu quiser saber o termo número 15, eu vou colocar A15 igual a A1 mais 15 menos 1, 14. 14 vezes a razão. Tudo bem? Uma coisa importante. Uma coisa que a gente percebe é que quando a gente pula do 1 para 2, do 2 para 3, do 3 para 4, sempre a gente aumenta uma quantidade constante. Isso, quando a gente coloca num gráfico, a gente percebe que é uma reta. Então, a gente tem uma representação linear. A gente pode dizer que a progressão aritmética é uma progressão linear. Ela muda de forma constante. Percebe? É diferente do que a gente vai ver, por exemplo, com progressão geométrica. Então, essa daqui seria mais ou menos a expressão da progressão aritmética. Uma progressão geométrica seria algo mais parecido com isso. Lembra que eu falei que quando a gente trabalha com dinheiro, poupança e tal, a gente está falando de PG? Pois é. Às vezes, alguns investimentos, a princípio, podem não ser rentáveis, mas a longo prazo, eles superam rendimentos que sempre aumentam de forma fixa. Tá. Alguns tipos de questões que podem cair. Alguns conceitos que você pode precisar. Primeiro, encontrar o X, alguma coisa que está se relacionando em uma PA. É o caso da próxima questão que a gente vai fazer. Outra coisa que a gente pode fazer é achar o termo geral. Ele pede para você encontrar o termo geral. Ou, dado o termo geral, ele pede algum termo específico, o A15, o A30, ou a diferença entre os dois termos. Isso é recorrente. Então, esse é um tipo de questão. Outra questão é encontrar a soma de dados termos, desde o termo 1 até o termo 200. Então, ele te diz algumas características da PA e, através disso, você descobre quem é A1, quem é A2, quem é A3 e soma A1 mais A2, A mais A3, A mais A3, até A200. E interpolação aritmética. Como assim? Isso é um nome esquisito, mas basicamente polação tem a ver com polos, com pontos extremos. Inter tem a ver com dentro. Então, basicamente, o que ele está dizendo? Interpolação aritmética é, eu tenho dois pontos
dois pontos de uma sequência, por exemplo, eu tenho A7 e A30 e eu quero saber os pontos do meio. É basicamente isso. Na apostila ele dá um exemplo bem bacana, referente a uma senhora que vai comprar uma geladeira e tem prestações que são amortizadas ao longo do tempo, ou seja, começam muito grandes e terminam pequenas. Se eu não me engano, começa em 300 e em 150. E daí em casa ela percebe que ela consegue descobrir quais são as outras prestações envolvidas, considerando que elas diminuem a uma taxa constante. Isso é interpolação. Eu tenho os extremos e eu quero saber o meio deles. Ok? Pois bem, independente disso, todas as questões que você vai fazer, inclusive essas que eu listei, esses tipos, elas vão se basear em duas coisas. Você consegue, repito, você consegue saber tudo. Se tiver organização de raciocínio, você consegue descobrir tudo, sabendo quem é o termo inicial e quem é a razão. E isso você vai conseguir obter dado as informações que ele te dá na questão. Isso eu lhe garanto. Beleza? Vamos para esse tipo aqui de questão. Primeiro, R2. Eu tenho que, ele te diz, olha, seguinte, eu tenho essa sequência, com esse X aí que eu não sei quanto é, e isso é uma PA. Ele te diz que é uma PA. Se ele te diz que é uma PA, eu tenho que, daqui para cá, eu tenho que eu aumentei a uma taxa constante. Daqui para cá, eu aumentei a uma taxa constante. Pois bem, dado isso, ele quer saber quanto vale o X. E com o X, ele quer saber quanto vale cada um dos termos. Eu vou fazer o seguinte. Qual é a característica da PA? Para começo de história. A característica da PA é que, quando eu passo de um para outro, eu passo de forma constante. O R é constante. Então, se eu pegar o segundo menos o primeiro, vai dar a razão. Se eu pego o terceiro menos o segundo, vai dar a razão também. Então, esse é o ponto. Razão é igual a o terceiro menos o segundo. E a razão também é igual ao segundo menos o terceiro. O primeiro, desculpa. Tudo bem? Com isso em mãos, o que eu vou fazer? Eu não quero saber quem é a razão primeiro. Eu quero saber primeiro quem é o X. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que isso é igual a isso. Por quê? Porque a razão é igual. Então, eu tenho que... O que eu fiz? Eu coloquei isso daqui, aqui. Isso daqui, aqui. E resolvi. Resolvi significa o quê? Cancelei o que tinha que cancelar e todo mundo eu passei para um lado só. Cheguei a isso. Equação de segundo grau. O que eu faço com isso? Não tem mistério. Taca a Bhaskara. B ao quadrado menos 4AC. Descobri que o... Meu Deus! A raiz de delta é igual a 12. Com isso eu tenho que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2. Eu tenho duas opções, 11 ou menos 1 para o x. Algo importante. Em nenhum momento a questão deu limitações para o x. Disse, olha, o x tem que ser positivo, o x tem que ser negativo. O x não pode passar desse ponto. Então, nesse caso, o x pode ser qualquer um deles. Detalhe, o x ele pode ser qualquer número real. Inclusive, ele pode ser negativo. Quando o... Desculpa, eu falei x, eu quis falar razão. A razão, ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser qualquer coisa. O que significa quando a razão é negativa? Significa que a sequência, ao invés de aumentar, ela está diminuindo. Então, eu estou somando cada vez, em cada turno, estou somando algo negativo. Então, eu estou diminuindo. Pois bem, cheguei nisso. X pode ser isso. Beleza, achei as duas possibilidades. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar para descobrir quem são os termos. Para caso x seja menos 1, eu tenho que, substituindo nos valores, eu tenho que, vai ser menos 9, 0 e 9. Qual a razão disso?
Esse menos esse dá 9. Esse menos esse dá 9. A razão é 9. Se eu substituir por 11, vai dar isso. Esse menos esse, 105. A razão é 105. Pois bem, uma outra coisa que a gente vai aprender é soma de termos. Soma de termos de uma PA. É o seguinte, lembra o que o Gauss fez? Ele pegou e somou os números de 1 até 100? Ele somou os 100 primeiros termos de uma sequência de razão 1. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma fórmula geral para somar termos de qualquer sequência, considerando qualquer final. Certo? Então, sempre começando do primeiro. O primeiro até o AN. E o N pode ser 30, 50, 1 milhão, seja o que for. Mas eu posso determinar isso, beleza? Olha lá. Vamos começar. A1 ele é igual a A1. Lembra que eu disse que sempre em uma PA, qualquer coisa da PA pode ser determinada pelo primeiro termo, que é o A1, e a razão? Pois é, vamos fazer assim, vamos colocar tudo em função desses dois, e daí a gente descobre qual a soma. O A2 é o A1 mais R, o A3 é o A1 mais 2R, porque é o A2 mais R, e o A2 é o A1 mais R. Então, com isso, eu tenho que A3 é igual a A1 mais 2R, A1 mais 2R, do mesmo jeito que a gente fez no termo geral. A4 é A1 mais 3R. Daí eu estou de saco cheio, 3 pontinhos, a N igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O que eu vou fazer com isso? Eu não quero saber a soma? Então eu vou somar. A soma de todos esses termos, que eu vou chamar de S, vai ser o quê? Vai ser a soma disso tudo. O que eu fiz? Eu peguei primeiro esses termos A1 aqui. Quantos números tem? 1, 2, 3, 4. Eu tenho N termos. Então, eu tenho N vezes A1. Olha só. N vezes A1. Sobrou quem? Sobrou R, 2R, 3R, N menos 1R. Coloquei aqui. Agora, o meu problema se resumiu, ao invés de somar esses daqui, eu vou me preocupar em somar todos esses R's. O que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem o Gauss. Eu vou fazer o seguinte. Ele não fez o seguinte, ele somou o último com o primeiro e viu quantos termos tinha e dividiu por 2. Por que ele dividiu por 2? Porque ele descobriu quantas... Gente, fugiu a palavra. Ele descobriu quantos pares existem. Lembrei. Então, ele pegou o último com o primeiro, somou. E ele disse, ok, todos os pares vão ter essa soma. Daí ele viu quantos casais, quantos pares tinham nisso tudo. Como ele fez? Ele viu quantos números tinham e dividiu por 2. No caso, tinham 100 números, ele pegou 100 e dividiu por 2. Então, tinham 50 pares, vezes a soma de cada par, que era 101. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem aqui quantos pares a gente vai ter? Esse mais esse vai ser N. A gente vai ter N vezes R como soma dos pares, beleza? E quantos pares a gente vai ter? Bom, a gente vai pegar o total de números e vai dividir por 2. 1, 2, 3, 4, assim por diante, até N menos 1. Então, tem N menos 1 números. Então, a quantidade de pares, N menos 1 sobre 2. Ou seja, a soma de todo mundo aqui vai ser isso. Tudo bem? N vezes A1 mais NR vezes N menos 1 sobre 2. Então, desse jeito, eu tenho a soma dos termos de uma progressão aritmética.
Essa ideia de como somar termos e obter esse resultadão, a gente vai usar também em progressão geométrica. Pois bem, olha que coisa interessante. O que depende para a gente descobrir quanto vale a soma dos termos? Depende, basicamente, do A1, do primeiro termo, da razão e do n que a gente quer alcançar, ou seja, do número que a gente quer chegar. Se é no somar do 1 até o 30, do primeiro número até o 30º número, do primeiro número até o milionésimo número, isso vai depender do n, tudo bem? O resto é característica da PA. Bom, é isso. Que aula bacana, muito boa. Então, é isso. Obrigado pela atenção, a gente se vê já já. Obrigado, tchau.